Enquanto isso, lidamos com outro problema importante, a indefinição do governo sobre a segurança dos nossos veículos, dos nossos automóveis. É um assunto que precisa de uma atenção muito especial e prioritária do governo, sobretudo com mais essa decisão da Argentina que afeta a indústria automobilística brasileira. Como eu citei na semana passada, e agora há pouco também foi reproduzido aqui pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, os municípios e, principalmente, cada um de nós, consumidores, pagamos, neste momento, um preço muito alto pela demora do governo em colocar em prática importantes medidas de segurança em todos os veículos nacionais. Mesmo após reduzir a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para estimular a venda de automóveis, com claros prejuízos aos repasses de recursos da União aos municípios, o governo não se decidiu ainda sobre se adia ou não para, depois de 2016, a instalação de airbags e freios ABS, importantes mecanismos e ferramentas de segurança para os usuários e consumidores dos veículos. A segurança e a vida dos motoristas obrigados a circularem pelas congestionadas, perigosas e inadequadas rodovias brasileiras também deve ser assunto prioritário. Não se deve aceitar, sem questionamentos, a justificativa do governo de que a instalação de airbags e freios ABS aumentariam a inflação em 2014 e elevariam em R$1.000, em média, os preços dos carros nacionais, abusivos se comparados aos dos importados. Vale lembrar que essa medida, essa portaria dos airbags e também dos freios ABS, é de 2009. 2009. Será que a indústria não estava preparada para respeitar uma decisão de 2009? Nós estamos em 2003. Um tempo suficiente para um ajuste que nada tem a ver com aumento de preço. Isso já devia estar no planejamento das companhias, todas elas multinacionais. Nós precisamos ver sob esse aspecto, o da segurança do consumidor, num país em que os preços dos automóveis superem em qualquer comparativo que se faça com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, com a Colômbia, com o México, com os Estados Unidos e até com a Europa. E, no entanto, em matéria de segurança, nós perdemos feio para qualquer um desses mercados referidos agora. Vale lembrar que os acidentes de trânsito nas nossas estradas mataram 157 pessoas só no carnaval deste ano, mesmo com as novas regras da lei seca em vigor. Isso representa uma queda de 18%, o que é positivo em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 192 mortes. Mas, ainda assim, foram registrados 3.149 colisões e mais de 1.793 feridos. A gente não examina, mas o impacto disso sobre a previdência social, sobre os custos da saúde, com internamentos, com tratamento, é muito elevado e nós precisamos ter em conta isso. Não sei se compensa adiar para a indústria, quando o custo social, senador Cacildo Maldaner, que o Estado brasileiro precisa pagar com as pessoas que sofreram um acidente, é muito maior a soma da questão da previdência e da questão de saúde, do atendimento. As principais UTIs do nosso país estão ocupadas por gente que sofreu um acidente de trânsito. Então, é preciso fazer essa conta entre a questão de exigir que a indústria cumpra aquilo que foi determinado em 2009, como me disse o ministro Aguinaldo Ribeiro, e não entrar uma preocupação com inflação, que uma ou duas empresas não queiram cumprir isso que já deveria ter sido adotado em nosso país. Então, o custo que se paga com a vítima do acidente, em matéria de previdência, em matéria de saúde, é muito maior do que, eventualmente, o impacto que vai ter em processo inflacionário. Queria também lembrar que eu apresentei um requerimento que foi aprovado na CAI para aprofundarmos o debate sobre as razões por que no Brasil os automóveis são tão caros. Uma nova audiência pública, com data que não foi definida ainda, é uma forma que nós aqui no Senado demos continuidade sobre o debate em torno do desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. Queremos ouvir as versões também do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, da Confederação Nacional da Indústria, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que não compareceu na primeira reunião,
da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores, FenaBrave, que tem uma boa contribuição a dar, e também da Força Sindical e de especialistas na área do consumo. É importante relembrar que há um ano a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, presidida pelo senador Lindbergh Farias, promoveu, a meu pedido, uma audiência que debateu o mercado automobilístico no nosso país. A necessidade de aumentar a segurança dos veículos aqui fabricados de modo adequado à realidade brasileira e políticas muito claras para o setor automotivo e de autopeças foram algumas das principais conclusões daquele debate, promovido com a participação de motoristas, governo federal, Ministério Público, representantes das montadoras e da indústria de autopeças. Naquela oportunidade, tivemos acesso a informações indicando, por exemplo, que o preço médio dos carros nacionais subiu 39% nos últimos 10 anos em relação ao resto do mundo, mesmo não cumprindo as novas necessidades de segurança e qualidade dos automóveis, ABS e airbags. Desde 2007, as montadoras passaram a importar autopeças no mercado asiático, com resultados muito danosos para a indústria nacional do setor de autopeças. Até 2007, o Brasil exportava autopeças. De 2008 para cá, saímos do balanço positivo para um balanço de déficit no comércio. Recentemente, estamos negativos em mais de 6 bilhões de dólares e com ameaça a mais de 14 mil empregos, ou seja, desemprego de tanta gente que trabalha no setor de autopeças. Falta, por isso, uma política eficiente de nacionalização de peças no âmbito do Inovar Auto, Programa de Incentivo ao Setor Automotivo para o período 2013-2017. Precisamos que os carros fabricados no país sejam mais competitivos, mais modernos, mais eficientes quanto ao consumo de energia e principalmente mais seguros. E aqui eu volto. Foi pedido e sublinhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a questão da rastreabilidade dessas autopeças, para poder se ter a garantia desse processo. Um país com a dimensão do nosso, 7º maior fabricante mundial de automóveis, precisa se preocupar prioritariamente com a segurança do consumidor, do usuário, do motorista, e, ao mesmo tempo, ampliar a capacidade produtiva instalada, de modo a reduzir os preços aos consumidores finais e estimular as nossas exportações. As sucessivas barreiras impostas pela Argentina aos produtos brasileiros precisam, portanto, de uma decisão proativa do governo. Quanto mais demoradas forem as decisões sobre esse assunto, mais altos serão os custos para a economia, sobretudo para o nível de emprego em nosso país e, de modo especial, em nosso Estado e no meu Estado, o Rio Grande do Sul. Muito obrigada, senhor presidente Cacildo Maldani.